De volta já aqui com bem assim, olha só pessoal, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, né, o famoso Enem 2021, acontecerão nos dias 21 e 28 de novembro, já. E é muito natural que os candidatos eles fiquem, né, mais ansiosos com a aproximação desse exame, porque ele vai aí definir os rumos, né, do futuro profissional desses candidatos. Entretanto, é bom lembrar que a ansiedade em excesso ela pode acabar causando prejuízos, inclusive atrapalhar o rendimento do estudante no momento, né, que ele estiver ali fazendo aquela prova. E aí quem conversa com a gente sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a nossa querida psicóloga Nielke Nóbrega. Também estava com saudades. Samara, bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Estava com saudade de vocês também. Também. Então vamos voltar com o nosso quadro. Precisa pensar em outro tema aí para isso, tá? É normal ficar ansioso mesmo de fazer esse tipo de prova? Bastante. E quando vocês passaram essa pauta, né, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: qual é a fase de desenvolvimento da vida onde a gente mais encontra? Qual é o público? São adolescentes. Sim. Então, assim, eles têm uma eclosão aí de coisas que disparam, né? Então, essa ansiedade, na verdade, é um dos fatores, e a prova é um dos fatores, mas tem questões também que envolvem características emocionais, econômicas, ambientais. Tudo isso interferindo, somado a se eu não tenho uma regulação adequada dessa minha ansiedade. Sim. E aí, essa ansiedade, ela pode levar a essa falta de enfrentamento. E aí, muitas vezes, eles podem evitar a ir para a prova, fugir, inventar alguma outra coisa para não fazer, porque eles não se sentem aptos o suficiente, né? E aí, a prova, ela desencadeia o quê? Será que eu estudei o suficiente? Será que eu sou capaz? É mais um ano que de repente eu vou perder, se a gente pensa naquele adolescente que já tentou mais de uma vez, né? Será que eu vou decepcionar os meus amigos, os meus pais, a expectativa que os meus pais têm em mim? Será que eu sou capaz? Será que essa é a escolha que eu quero para minha vida? Então, assim, tem tantos outros fatores por trás da ansiedade que a prova acarreta, que a gente, né, pelo menos eu ainda escuto muito erroneamente a ideia de que a escolha que eu faço agora dessa prova é o que vai levar para o resto da minha vida. Isso. E não é bem assim, né? E aí, se a gente pensa, esse adolescente que está amadurecendo ainda, a maioria, hoje em dia, está fazendo vestibular com 14 anos. Nossa, 15, 16, né? Isso, e aí eles já entram na faculdade, uma coisa que antigamente a gente acontecia aos 18, né? E a gente já sabe que a maturidade emocional vai até a adolescência, ela se encerra aos 24 anos. Então, olha, é mais ou menos que pré-adolescentes, assim, se a gente para pensar, né? Tem muito tempo ainda. Então, calma, gente, vocês vão se descobrir, vocês vão perceber o quanto vocês são capazes. E aí outra coisa também que eu acho muito interessante, né, porque querendo ou não, assim, o sistema de ensino, ele também acabou colocando muito essa pressão para essas crianças, para esses adolescentes. Porque, por exemplo, a partir do oitavo, não sei se chama, mas assim, oitavo ano, né, nono ano, enfim, desde o primeiro ano do ensino médio, a gente já é levado a pensar no que é que a gente vai querer para a nossa vida. Quando a gente fala de profissão, né? Exato. E aí você tocou num ponto bem importante, né? O quanto a escola, ela pode ser um fator de proteção e, ao mesmo tempo, ela pode ser um fator de risco. Sim. Porque uma coisa é eu sentir uma ansiedade, que às vezes eu digo, quem aqui, né? Tipo, todas as vezes que eu venho, por mais que eu acho que eu já estou um pouquinho habituada, mas eu fico ansiosa, dá um friozinho na barriga. Sim. Isso é normal, porque como é que o outro vai me avaliar? Então, essa preocupação é frequente, mas é como eu encaro isso, como eu enfrento, como eu lido com isso. Então, a ansiedade, dentro de um contexto que eu consiga regular, é legal. Mas aí, quando ela ultrapassa e aí eu já não consigo fazer, onde eu já começo a fugir, eu já começo a evitar, quando às vezes a escola deixa de ser esse fator de proteção que acolhe e passa a ser um fator de risco, porque não tenho nada contra, mas são as salas de aulas diferenciadas para os alunos. Com as melhores notas. Exato. E com as notas médias, né? Os alunos que entram e que vão para o outdoor, os alunos que estão nos comerciais, os alunos que são vistos e são nomeados de forma diferente. Gente, imagina para aquele outro aluno que está tentando também, que ele vai passar pelo processo de avaliação do mesmo jeito e e ele não tem essa mesma visibilidade. Então, as escolas, assim, eu acredito que elas precisam repensar um pouco,
né? Porque ela acaba sendo um fator de risco muitas vezes. E se a gente para pensar, na infância a gente inicia a vida na família. Sim. E vai para a escola. Na adolescência, eu inicio a minha adolescência na escola e eu saio com essa ideia da escolha do que eu vou fazer. Olha o quanto esse ambiente, ele não é, de uma certa forma, influenciador, né, para as minhas escolhas. Então, é importante que a escola esteja muito junto, seja muito empática, né, acolha esse adolescente no sentido de tipo, não tem problema se você quer fazer medicina agora e depois você resolve mudar para direito. Sim. Ah, mas são áreas totalmente opostas, não faz sentido. Para ele, de repente, faz sentido naquele momento. Então, vamos tentar orientar da melhor forma, né? E aí, lembrando também que esses adolescentes, além da escola, além dos estudos, eles trazem um desenvolvimento físico, uma formação de identidade. Então, imagina você ter uma escolha profissional para o resto da vida e depois eu chego lá e faço, poxa, mas eu não quero isso. Eu não sou feliz fazendo isso, né? E aí ele estudou anos, vamos pensar em medicina, né? Tanto no período escolar, quanto aquele aluno destaque, aquele aluno que se esforça. A gente sabe que um aluno que vai tentar um curso de medicina, né, tem esse perfil, e aí ele não consegue entrar. Ok, eu estudo mais um ano, eu atinjo, eu passo lá em várias instituições, né? Ok, reconhecimento. Consegui, né? Aí quando eu tô no meu primeiro ano de medicina, eu falo, caramba, não é isso que eu quero pra minha vida. Expectativa, realidade. Né? Então, assim, é importante que os pais, todo mundo que estava lá incentivando, apoiando, diga, olha, tu é o ator, tu é o protagonista da tua vida, não tem problema, você quer mudar? A gente muda, a gente vai fazer outra coisa. Então, é importante que ele saiba que é possível ser flexível. Sim. E a ansiedade, ela não permite isso. Ela acaba trazendo a ansiedade quando vem, muitas vezes, para esses adolescentes, quando eles estão expostos a uma escola que é fator de risco, a uma família que é fator de risco, a patologias. Não só a ansiedade, como depressão. Quantas vezes eles não acabam tirando a própria vida porque eles não atingiram o que eles queriam, a meta que eles achavam que era a ideal. Né? Então, é preciso ir com calma. Você falou num ponto que eu achei muito interessante. Eu fico vendo a Anielka falar, então, para mim, ela está aqui dando uma aula. Que são os pais, a família. Muitas vezes, esses adolescentes, eles não encontram apoio, né, nesses pais, nessa família. Inclusive, também, a gente parece até que não existe, mas existe, tá? Daqueles pais que já decidem a profissão dos filhos, o que é que eles vão fazer e não se importam com o que eles gostariam de fazer, né? Isso, a gente ainda tem muito essa questão cultural. E aí, quando a gente vai avaliar a ansiedade, a gente precisa avaliar esse ambiente e esse contexto de cultura, não só em loco daquele adolescente, mas no geral, né? Então, nós ainda temos a família inteira, né? Os pais têm um poder aquisitivo adequado, digamos assim, eles têm uma profissão reconhecida. Eu quero que o meu filho siga isso. Está errado? De uma certa forma, não, porque eu consegui alcançar tal coisa e eu quero melhor para o meu filho, eu quero que ele seja feliz. Só que eu preciso ter o cuidado da comunicação, do diálogo, conversar com ele, tentar entender os valores dele. Faz sentido para ele ser cirurgião, ser juiz, ser desembargador, né? Ou não? E aí tem dados agora, se a gente para pensar, ansiedade, Enem, 1 ano e 8 meses de pandemia, mas ela ainda está aí. Como foi essa construção até aqui? Então, eu sempre trago para os adolescentes, né, quando eles comentam comigo, mas eu estou na dúvida se eu consegui estudar o suficiente. Eu falei, você e todos os outros que vão prestar a prova, tá? A maioria também não conseguiram estudar o suficiente. E ainda temos aqueles alunos que, por ter uma condição mais favorecida, consegue, né, alcançar. Mas temos aqueles outros que não. Então, é preciso a gente nivelar isso, né? A ideia do contexto social. Então, quando eu falo de cultura, quando eu falo da possibilidade dos pais chegarem junto, eu entendo que eles querem o melhor para os filhos,
Mas quem disse que o seu filho não pode ser um excelente... O que é que eles querem mais hoje em dia? Não sei se Sim. vocês já ouviram falar. Não. Mas assim, qual é a profissão que você quer? Eu quero ser influencer. Ultrapassou a medicina, porque na minha época era medicina. Não. Agora querem ser influencer, agora youtuber. Quer ser influencer e youtuber. E os pequenininhos, por causa do contexto da pandemia, eles querem ser cientistas também. Então isso é legal, né? Mas o primeiro ponto é ser influencer. Isso é o que está acontecendo. E aí eu trago também, pai, que absurdo, né? Esse negócio. Isso é uma profissão, né? Aí eu falo, quem disse que não? Olha, se você tiver uma formação em jornalismo, se você tiver relações públicas, tu vai ser um excelente, como tu também vai ser um excelente influencer se você for um médico, se você for um juiz, se você for um advogado, um professor, um psicólogo. Pode aliar isso à profissão. Exatamente. A profissão assim, aquelas profissões mais formais, né? Porque o que importa é como tu vai disseminar o teu saber, o que você escolheu fazer, né? Então eu sempre tento trazer isso para os pais. Mas lembrando que é o teu saber que você escolheu, mas você, no caso, o teu filho. Sim. Né? Então é importante que a gente apoie, que a gente, como pais, né, esteja junto lá, tentando incentivar o máximo possível, mas sempre deixando claro que a escolha é dele, que você vai apoiar, que você vai ser empático. A gente falou tanto de empatia, né? Isso. Então, assim, seja empático com o que ele quer. Ele está na dúvida, eu vou desistir dessa instituição aqui. E aí eu vou tentar fazer outra depois, dependendo da minha nota. Não tem problema. Quantas vezes os pais dizem, mas meu filho, você pode entrar numa Unifesp, numa USP. Por que você não vai querer entrar nessa? Você vai escolher uma outra instituição. Gente, é dele, é o futuro dele, é a vida, né? Então, essas falas, muitas vezes, acentuam essa ansiedade. Então, é importante que a gente vá tendo esse controle, assim, de como está falando, de como está divulgando isso com o adolescente. É importante também lembrar que a ansiedade ela vai se manifestar de diferentes maneiras também nas pessoas, porque tem muita gente que acha assim, a ansiedade é uma formulazinha de bolo, né? Vai dar taquicardia, aí eu vou ficar suando. Não é bem assim, né, Niel? Que pode ser também de diferentes formas. A ansiedade ela tem um conjunto de sintomas físicos, que foi isso que você disse. Então, a mão vai ficar transpirando? Vai. Tem aquelas pessoas que vai molhar a prova, sabe? Do tipo assim, meu Deus do céu, o que é isso? Vai dar o frio na barriga, vai ter aquele que vai ter uma sensação de uma contração e realmente precisa ir no banheiro. E aí eu vi recentemente algo de um paciente que eu achei muito bonitinho. Ela disse, tia, eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Aí eu fui, ela é extremamente ansiosa. Sim. Ok, da segunda vez ela, deu de novo. Mas se eu fosse, eu lembrei daquilo que você disse, o tempo da prova, você vai, né? E você consegue controlar, pensa no quanto você estudou. É uma sensação física que você foi lá e conseguiu. Aí eu fui reestruturando os meus pensamentos e eu lembrei que a minha dor de barriga não era mais dor de barriga. Então, o que eu estava sentindo tinha a questão fisiológica, mas era em decorrência de uma outra situação. Então, a gente precisa também trazer para eles que a ansiedade causa essa situação física mesmo, né? O nosso sistema nervoso simpático, que de simpático só tem um nome, ele faz com que a pupila dilate, com que o coraçãozinho bata mais rápido, né? Com que você fique com os pelinhos arrepiados, enfim. Mas aí respira. Sim. Eu digo que é o controle que eles têm dentro deles. Então, expira, de repente contando até 3, solta o ar devagar, contando até 6, né? Usa um aplicativo de meditação, se quiser. Tem um peixinho que eu uso agora, que é essa respiração que a gente fala de diafragmática, que ele vai respirando de acordo com o peixe. E aí, o que é que essa respiração faz no nosso sistema nervoso simpático? Ela ativa o meu sistema nervoso parasimpático. Então, você começa a deixar de sentir com tanta intensidade, porque o batimento cardíaco volta ao normal, a mão já não vai transpirar mais com tanta intensidade. E aí você começa a pensar. Eu leio de novo e falo, agora sim. Agora eu estou entendendo, né? Por quê? A ansiedade e sintomas fisiológicos, ela dá uma ideia de congelamento, né? Então, o que é que ele vai tentar fazer? Fugir dali, evitar fazer, ele paralisa a ansiedade patológica. E aí, por isso que eu preciso ter esse reconhecimento, lembrar que não vai ser a última prova da minha vida, eu tenho outros Enem, se por acaso eu não conseguir esse. Eu tenho outras formas de ingressar na faculdade, tá? Que eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida inteira pela frente. Então, qual é o problema? A gente tem tantas, né, notícias hoje de pessoas que entram na faculdade aos 60 anos, Sim. aos 50.
Então, seja um ator, né? Ator protagonista mesmo dessa escolha que vocês fizeram, que vocês vão encarar e vai dar tudo bem. Outra coisa também, quando a gente fala de ansiedade e Enem, é aquela galera que decide estudar tudo de última hora, que começa a virar, pronto, agora a gente vai entrar nessa última semana antes da prova, né? Sim. A prova, no caso, é de sábado agora, não, de domingo agora pro outro. E aí, nessa reta final, 10 dias para a prova, todo mundo já começa a virar noites para estudar, enfim, muito foco. Isso também pode acabar mais atrapalhando do que ajudando? Tem muito do perfil de cada candidato, né? Então, tem aqueles que isso instiga, e é até como se fosse um disparador. Do mesmo jeito que tem um disparador para ansiedade fisiológica, tem um disparador cognitivo. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que rever mais. E aí, eu sempre peço para eles de novo, olha, pisa no freio. Você já estudou? Passou um ano aí estudando. Vocês acreditam que vocês vão conseguir em uma semana? Então, vamos fazer uma conta básica aqui. Quantas horas eu tenho em uma semana? É possível? Ok, então revisa aquelas áreas que você acredita que você tem um pouco mais de dificuldade, que você consegue perceber que não tem um desempenho tão bom quanto a outra, mas vai no seu ritmo, né? Eu até sugiro eles a desacelerar, né? E isso envolve muito na ideia que a ansiedade traz das escolhas. Que, né, sempre quando a gente está ansioso, a gente tem indecisão. Sim. E a gente tem o que é chamado de indecisividade. Eu até fiquei treinando essa palavra para falar. E o que seria isso? A indecisão é, eu devo ou não estudar essa semana de forma intensa? Ok, mas eu acho que isso vai me fazer bem. Eu vou lá e consigo escolher. Controle da ansiedade. Eu não gosto de usar essa palavra controle, manejo, né? Como eu trabalho com a minha ansiedade. A indecisividade, não. Eu não consigo fazer isso, porque inúmeros pensamentos do tipo, você não é bom o suficiente, você não consegue, você precisa fazer muito mais do que os outros para poder conseguir alcançar, senão você não vai atingir isso. Essa acaba sendo uma característica que dificulta a minha decisão. Sim. No sentido de como eu vou lidar com esse momento agora. Então, parem e pensem. O Enem já é daqui a uma semana. Tá? O que vocês tiveram de aprender, vocês já aprenderam. E não foi só esse ano, foi na vida escolar inteira. Só mais enfaticamente agora no ensino médio, nos 3 últimos anos, vocês fizeram e vocês deram o melhor que vocês puderam. Se por acaso houver alguma situação e não conseguir alcançar, que eu tenho certeza que vocês irão conseguir alcançar com êxito aí a aprovação, mas irá existir outras possibilidades e outros Enems virão, né? Então, calma, a decisão já foi feita, você já escolheu, você já sabe que já está escrito, ela vai vir. Então, busque esse tempo, essa última semana, para revisar, mas com uma carga horária mais flexível, né? Se permitindo fazer algumas coisas que vocês gostem. Então, eu gosto de ir para a praia, vai para a praia, vai caminhar, vai fazer uma prática de atividade física, né? Isso vai fazer com que vocês proporcionem um aumento de endorfina, de ocitocina, que vai proporcionar de forma direta, né, uma melhor sensação de bem-estar, e aí você vai ficar mais calmo, mais tranquilo. Tem aqueles que super ficam usando cafeína ou bebidas como chá, refrigerante, energéticos. Gente, cuidado, porque esse uso excessivo pode acabar acarretando um prejuízo real e você não conseguir fazer a prova. Então, sabe, dá uma taquicardia, dá alguma crise e aí você simplesmente precisa ir até o centro médico e tu perdeu a tua prova. Perdeu o dia, né? Perdeu assim, aí sim, de fato, você perdeu o ano por uma situação que você podia ter evitado. Sim. Então, cuidado, né, nessa ideia de quantidade, né? Dá para tomar um energético? Sim, mas não precisa ser 5 latas e bem antes da prova, né? Vai com calma e vai dar tudo certo. Qual que é a mensagem, então, que fica quando a gente fala de ansiedade, de Enem, enfim? Que a ansiedade faz parte da vida, né? E que esses adolescentes, os adultos também que estiverem prestando o Enem, não só os adolescentes, mas é importante que eles lembrem que eu consigo manejar. Então, aceite que ela está presente. Mas aceite também que você construiu a sua história. Você chegou nesse momento tendo os conhecimentos que são necessários, tá? Então, enfrenta que vai dar tudo certo. Maravilhosa demais. Quem quiser mais dicas e informações, como é que pode fazer?
pode entrar em contato com Piscina Elke Nóbrega e a gente vai trocando ideias por lá. Muito bom. @Piscina Elke Nóbrega, tá? E ó, a ansiedade tem como você manejá-la, né? E eu que aprendi Verdade. isso aqui também com ela. Tem como a gente manejar, então não precisa se preocupar muito não, tá? Vai dar certo. Só não Obrigada. controla. Só não dá para controlar, mas é pra gente manejar. Obrigada, viu, meu amor? Mais uma vez, sempre. Linda, parabéns. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente fechar o Bem Assim, nós vamos ir com muitas dicas de perfumes para eventos, né? Os eventos estão voltando com tudo. A gente vai trazer muitas dicas para vocês. Volte já.